Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui com mais um Professor Zainag Entrevista no YouTube do Lei em Campo. Esse projeto aqui que eu sempre não me canso de dizer, um projeto fantástico do querido amigo Andrei Kampf. Bom, nós estamos gravando esse programa no início de maio de 2022 e nesta semana, no dia 2, se não me equivoco, foi dia 2 sim, de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Então, eu pautei, esse assunto para nós tratarmos do viés desportivo. E convidei o professor Nordson Gonçalves e Carvalho, que é meu sócio aqui no escritório, mas que foi meu aluno na especialização, foi meu aluno no mestrado e foi me orientando também no mestrado. E por que eu fiz isso? Porque ele escreveu uma dissertação sobre o assédio moral. E depois escreveu num livro, em minha homenagem, o assédio moral no esporte. Acabei já falando um pouco do currículo dele. Ele é professor na FECAF hoje, né? Exato. Que é de Taboão da Serra, em cursos de graduação, pós-graduação, está comigo não só aqui no escritório, mas também na vida acadêmica. Tem esse livro, escreve na CLT que eu coordeno, então vejo que ele está bem próximo. E é um cara que pratica assédio moral doidado, então acho que é o melhor, não tem ninguém, mentira. Ele é uma das pessoas mais tranquilas e doces que eu conheço. Obrigado, viu? Você aceitar sair lá da sua sala e vir gravar aqui, né? Olá, eu que agradeço pelo convite, professor Domingos, e espero poder contribuir de alguma forma com esse projeto tão importante para o direito desportivo. Fico honrado com o convite e só tenho a agradecer. Antes da gente entrar no assédio moral específico do futebol ou do esporte em geral, fala um pouquinho aí o que é o assédio moral, né, que você tratou lá no teu livro. Perfeito. Até a pós-graduação eu não conhecia o tema do assédio moral. Quem me apresentou esse tema foi a professora Ione Frediani, e ela me doou um livro de autoria da Márcia Novaes Guedes, o livro se chama Terror Psicológico no Trabalho. Que é o que a professora francesa escreveu do mesmo jeito, né? Isso, Mary France Irigoyen. Irigoyen, que o título é Assédio Moral Assédio embaixo. Moral Terror Psicológico no Trabalho. E então eu tive contato pela primeira vez com esse tema por intermédio da professora Ione Frediani. E aí li o livro e comecei a pesquisar. E achei um tema interessante e acabei levando para o mestrado, que foi o tema da minha dissertação, né? Então, embora seja um tema novo para o campo do direito, é um tema que já permeia o convívio humano desde sempre, né? Então, essa temática do assédio moral, ela passou a ser relevante para o direito a partir do momento que o direito se preocupou com os impactos que essa situação causava na vida dos trabalhadores, né? Isso se deve a quê? Esses primeiros estudos, eles ocorreram por parte da psicologia e medicina do trabalho, que começaram a estudar essas situações, né? Pesquisadores como Hans Lehmann, Harald Ege, fizeram estudos e descobriram que pessoas que eram expostas a uma condição de trabalho extremamente violenta sob o ponto de vista psicológico, tendiam a ter um maior índice de doenças psicossomáticas. E veio depois, nos anos 2000, a professora Mary France Irigoyen, vitimóloga e psicóloga, que estudou também esse fenômeno social. E com a diferença de que publicou o resultado dos seus estudos na forma de um livro que era acessível a qualquer pessoa, né? Os primeiros o faziam por meio de aspectos científicos, né? Por exemplo, se a gente publica algo na revista de Direito do Trabalho, provavelmente só os profissionais de Direito do Trabalho vão ter contato, né? Os profissionais da área do direito. Mas a maior parte da população não vai ter acesso. E a professora Marie France Irigoyen, ela publica um livro numa linguagem muito simples e que acabou difundindo o fenômeno em nível global. A partir disso, uma professora aqui brasileira, a professora Margarida Maria Silveira Barreto, da área da medicina do trabalho, também
fez esse mesmo estudo aqui no Brasil, e o que acabou influenciando, inclusive, a obra da professora Márcia Novaes Guedes, né? Então, os primeiros estudos denotam aí da área da medicina, e a professora Márcia Novaes Guedes publica, então, esse livro chamado Terror Psicológico no Trabalho. E aí o mundo jurídico parece que começou a olhar com mais atenção para esse fenômeno, né? E isso também despertou a minha atenção e foi o meu objeto de estudo na época do mestrado. E por incrível que pareça, né, que nós estamos gravando no escritório, a gente tem um monte de casos aqui, né? Tem bastante, né? Alguns, assim, bem marcantes, inclusive, O né? rapaz que era baixinho, que era chamado de rodapé. É, A menina que eu gravei, ela gravou o áudio. Pior que a primeira instância falou que não era nada demais, o tribunal mudou. reformou. De chefe com subordinado de xingamentos. O mais interessante, né, foi o do rodapé. Porque, gente, o nosso cliente, né, o rapaz, era um rapaz já mais de 40 anos, quer dizer, uma criança. O crachá estava escrito rodapé. Eu lembro que eu que fui fazer essa audiência e aí as testemunhas chegaram, eu falei, olha, o senhor aguarda ali do outro lado, eu vou conversar com as testemunhas, preciso ver aqui o que elas sabem do processo e pedir para ele se afastar, né? E aí eu cheguei e falei, escuta, me diz uma coisa, como que o fulano de tal era tratado lá na empresa, né? Uma das testemunhas olhou para mim e falou assim, quem? Eu falei, o fulano de tal, o senhor fulano de tal. Ele, doutor, eu não conheço essa pessoa. Eu falei, mas o senhor veio aqui para testemunhar no processo dele. Não, doutor, eu vim para testemunhar no processo do rodapé. Eu falei, pois é, ele é o fulano de tal. Então, Ninguém sabia o nome. a pessoa trabalhava com ele há mais de 3 anos e não sabia o nome da pessoa, só o conhecia pelo Mas apelido. sabe que na época que eu estudei para minha dissertação de mestrado, isso tem mais de... Não, tem exatamente 30 anos, 92. Eu conto uma história, acho que eu conto até no livro, que eu fui num lugar para fazer balanceamento de rodas, tinha que fazer uma tal de cambagem. E o cara falou, isso daqui o senhor faz na outra loja. Aí fui na outra loja, cheguei lá e falei, vim da loja A, mandaram aqui na loja B, que é para fazer cambagem. Ah, aqui nós fazemos. Eu falei, como eu procedi? 1 minuto só. O senhor vai naquele balcão e chama nas coxas. Eu falei, não, vou chamar o cara desse... Eu não conheço a pessoa, para com brincadeira. Como é o nome dele? Pô, eu nem sei, eu nas coxas. Há 30 anos, a mais, né? Porque eu escrevi depois, o livro foi publicado em 92. Isso eu estou querendo até trazer, né? Apesar que o entrevistado é você, mas é que a pessoa achava normal. E não é normal. No ambiente de trabalho, tem certas situações vexatórias. Por quê? Não sei se eu estou errado, você que é o papa nessa história. Que o empregado aguenta porque ele precisa do dinheiro, né? Essa é a situação na qual a pessoa tem como única fonte de renda lícita o salário que recebe por meio do trabalho. Aí tem que sustentar a E família. precisa sustentar a si mesmo e sua família, né? E acaba aceitando calado essa situação porque sabe que corre o risco de, ao se opor a esse tipo de comportamento inadequado, acabar perdendo a sua única fonte de renda, né? Então, e isso causa um mal muito grande para a saúde da pessoa, né? É extremamente nocivo, não só para a saúde do indivíduo em si, mas para toda a sociedade, né? Claro, porque adoece, vai para o SUS, deixa de trabalhar para trabalhar, pagar. exatamente, prejudica todo mundo. E tem um problema também, que é o seguinte, professor, a gente cria um ciclo de violência, né? A pessoa sai de casa, chega no ambiente de trabalho, sofre violência durante todo o dia. Aí vai em casa. Não pode devolver no ambiente de trabalho, senão perde o emprego. Aí ele chega em casa e devolve essa violência, às vezes até inconscientemente, na companheira ou no companheiro. Ou no filho. Ou no filho. Aí o filho de manhã vai na escola e pega o gordinho lá e sacaneia exatamente. o gordinho. E a gente cria uma situação na qual a violência vai sendo repassada de forma constante. E isso gera reflexo na sociedade, né? Agora vamos trazer aqui para o direito desportivo, que quem está assistindo deve estar pensando, mas aqui, no direito, na relação de trabalho desportivo tem a ver? Será? Conta para nós, como é que você tratou naquele artigo? Aliás, publicamente agradeço você ter participado do livro, é sempre uma honra. Quem tem um livro publicado em homenagem, a gente fica devedor por causa da vida dos que se debruçam em escrever
um artigo para estar no livro. Mas conta para nós aí, pro pessoal, como é que é essa história aí? Eu que agradeço pela possibilidade de poder participar desta homenagem, né? No campo do direito desportivo, o assédio moral ele também ocorre e de uma maneira até mais expressa, mais descarada do que no ambiente de trabalho tradicional, né? Na relação empregado-empregador, né? Então, há inúmeros relatos e vídeos, né? Eu mesmo, antes até de pensar em advogar, em escrever, enfim, eu me lembro de várias situações de treinadores, não do futebol especificamente, de uma outra modalidade, né, de voleibol, de basquete, ofendendo de maneira escancarada os seus atletas durante a competição, né? E isso sendo transmitido ao vivo em competições extremamente importantes. E eu já pensava, falava, nossa, deve ser muito legal ser um atleta profissional por toda a exposição, né? O reconhecimento, mas imagina para a pessoa chegar em casa e olhar para o filho dele ou para a mãe e falar, poxa, a pessoa xingou você e tudo bem, né? Você sabe que teve um caso, toma água enquanto eu conto essa história aqui. Esse técnico aí que você está falando, que todo mundo sabe quem é, ele era técnico da seleção feminina de vôlei. E ele falou o diabo durante o jogo, e numa paralisação para dar instruções, foi muito grosseiro, um negócio horrível com a moça. E a partir de todos esses xingamentos, ela jogou super bem. Aí, quando ela sai, foram falar para ela, quer dizer que o Bernard... Ó, falei o nome dele, né? Mas todo mundo sabe, o Bernardinho, público, né? É público. Você, quer dizer que o Bernardinho, a chamada que ele te deu, você voltou, foi certo, e com isso que você melhorou. Ela começou a chorar. Ela falou, não gostei dele falar daquele jeito comigo. Porque a gente tem a falsa impressão de que o mais importante dentro da prática desportiva é o resultado. A gente trabalha com jogador de futebol aqui. Teve um que me falou há pouco tempo que ele odeia esse eu não vou falar o nome, me conta aqui. Porque ele ficava danado da vida que o sujeito ficava durante o jogo chamando ele por palavrões. Ô filho disso, vai, toca a bola, você é burro, vai lá, não foi pra você ir lá, mas eu vou te tirar, você não sei o quê. Porque isso não tem como ajudar a pessoa. Não tem porque como ajudar. Se você já está com dificuldade ao exercer a sua atividade, ainda mais, ou melhor, sendo pressionado, ofendido, a tendência é que piore a situação. Né? Ninguém atua melhor sendo ofendido, xingado. Né? Em geral, funciona assim, olha, você faz algo, foi positivo, vem um reconhecimento, você fala, poxa, que legal, vou me esforçar cada vez mais. Agora, você está dando o seu melhor, não obteve o resultado esperado, e aí começa xingamentos, ofensas, ameaças, a tendência é que você piore no seu desempenho, né? Olha, tem uma coisa que eu falei esses dias com uma pessoa próxima a mim. Eu perdi minha mãe recentemente, era grande incentivadora dos meus estudos, mas ela e meu pai, que eram pessoas intelectualmente humildes, quando a gente pegava, tirava nota alta, recebia parabéns. Porque tem hoje, eu vou falar isso aqui, muita gente está assistindo e vai vestir a carapuça. O filho chegou, olha, eu tirei 10 em matemática. Não fez nada mais que a sua obrigação. Isso é um assédio moral, dentro de casa. Dentro do ambiente familiar, né? Ah, mas eu não estou xingando. Não, mas você está fazendo assédio porque o filho fala, poxa, não adianta eu melhorar. Ou se ele vai mal, falar, seu burro, não sei o quê. Eu ia mal em matemática. E isso daqui não me causa nenhum constrangimento. Eu acho que, com todo respeito, a matemática não deve ser uma coisa que veio de Deus. Mas deixa isso pra lá. Eu tirava nota baixa, minha mãe não me xingava. O que ela fazia? Ela contratava professor particular e falava, você tem que melhorar, filho. Agora, presta atenção aqui, que agora é só para você, El. Aí dava tempo de eu tirar uma nota alta, no outro ano eu já tinha que contratar professor de novo. Mas vejam, gente, que o assédio moral, às vezes nós cometemos por omissão. Ou acha que não está fazendo nada demais, que é horrível. Eu conheço pessoas que já me disseram isso, sabe? Eu tirava nota alta, levava a medalha que eu ganhei. Eu fazia isso, ganhava medalha nos jogos na escola, levava para meus pais e ficavam felizes. Tudo bem, você não trabalha, só tinha que tirar nota alta. É assédio moral. O assédio moral ele se verifica tanto no ambiente familiar, no ambiente acadêmico também, né? Há muitas situações de assédio moral. Professor com aluno, alunos com professor. E aí, né? Que é o assédio moral descendente. Exatamente.
E também, até com uma maior intensidade na relação de trabalho, justamente pela questão da dependência econômica do empregado em relação ao seu empregador. Eu falei agora há né? pouco, né? Vai fazer o bullying com o gordinho. Foi um exemplo, que tem que fazer o bullying com o que usa óculos. Ou então com o muito magro. Com quem tem nome estranho e nasceu numa cidade de nome diferenciado. Então, com o nome da pessoa, por exemplo, né, nós sabemos que tem certas regiões do país que as pessoas têm os nomes que a gente aqui no Sudeste acha estranho, mas eu não falei pensando, porque o que precisa é o pai falar, olha, se o seu coleguinha é gordo, você não brinque com ele, tá? Explicar. Ah, mas fazem comigo. Isso é um problema de quem faz com você, que os pais não dão educação. Mas que é complicado, né? Porque ele está naquele ambiente, ele terceiriza, porque fala, chegou pro gordinho, ah, seu gordinho, seu isso, seu aquilo. Ele já vai fazer o quê? Vai fazer o bullying com o baixinho. Exatamente, O vai baixinho procurar o mais falar com frágil. magricela. E vai sempre é um círculo aí vicioso, muito ruim, né? Mas fala lá, dá um exemplo eu acabei dando exemplo do técnico, mas os exemplos mais comuns que você tratou lá no teu artigo, né? Olha, eu me lembro de um caso de... Eu não sei, era um atleta profissional de futebol, mas eu não me recordo exatamente de qual região do país que era, se não me engano era da região sul. Ah, já sei qual é. Que esse atleta estava indo mal nos jogos, e aí como uma maneira de incentivo para ele aumentar a sua produtividade, o seu rendimento em campo, o treinador teve a brilhante ideia de colocar esta pessoa para treinar com um uniforme completamente diferente daquele de treino, né? Era rosa, Era um uniforme todo rosa, e a pessoa ficou, acho que durante um mês, tendo que treinar com um uniforme de cor completamente diferente. Santa Catarina, né, se não me engano. Não era bem uniforme, era o tipo de um vestido. Era uma situação que colocava a pessoa numa situação completamente constrangedora, vexatória, né? A ideia pode até ter sido boa na sua origem, vamos tentar incentivá-lo, mas existem milhares de outras formas para incentivar alguém a obter um resultado melhor no trabalho do que colocar a pessoa numa situação constrangedora, vexatória, né? É que o futebol tem um problema enorme. Você não, ele aqui não cuida muito da parte de direito desportivo, que ele já tem atribuições demais, né? Mas você vê, o futebol, as pessoas acham que é um mundo à parte. Lá você pode xingar a pessoa negra, que não é crime. Você pode chutar a cabeça do outro, que não é crime. E eu falo isso há anos. Gente, o jogo de futebol é jogado num gramado, esse gramado está num estádio que é construído numa cidade, digamos, São Paulo, que está no Brasil, Código Penal tem, e agora com discriminação a coisa está ficando feia, para quem não toma cuidado com isso. Mas, claro que, não, mas o futebol isso é normal. Não, não é normal em nenhum lugar você humilhar o teu semelhante. Você sabe da minha posição religiosa, a coisa ultrapassa o direito. Isso é pecado. Sim. Porque você humilhar, se você tiver, como é o meu caso, que tem na mente que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, você está agredindo o Criador. Uma pessoa que foi criada à imagem de Deus. E o futebol tem isso. E esse é o assédio. Esse seria o vertical descendente, né? De cima para baixo. De cima para baixo. Agora tem o ascendente. Acho que até me equivoquei aquela hora. O exemplo do ascendente no futebol. No futebol a gente vê aos montes, né? Então a equipe está indo bem, de repente tem um atrito com o treinador, com a comissão técnica, e aí aqueles jogadores que ganhavam de 4, 5-0 começam a empatar, perder, e aí é um costume aqui do futebol brasileiro, né? Sobra para o técnico é despedido. Um dia depois, uma partida contra o maior rival, o time que só perdia para todo mundo vai lá e ganha de 2-3-0, faz uma partida espetacular. Teve um caso há alguns anos aqui. Aqui em São Paulo isso acontece com uma certa frequência, né? Não só em São Paulo, né? Acho que quartas de final de uma Copa do Brasil, um cara que nunca perdeu um pênalti na vida, porque não queriam derrubar o técnico, jogou a bola lá fora do estádio e estão procurando até hoje. Isso é um ato de dano moral, mas tem o assédio, que é aquele negócio, nós trabalhamos com futebol e gostamos de futebol, mesmo você não trabalhando tanto, você é torcedor. Então você vê lá, quando querem derrubar o técnico, porque é fácil jogar para a torcida. E também no assédio horizontal, eu não lembro se você trata disso, mas eu vivenciei como torcedor
não sabe qual é o meu time, mas lá no passado tinha o grande craque do time, ele jogava a bola toda atrapalhada para o centroavante não conseguia fazer gol, e a torcida Pegava no pé do ficava no pé do centroavante. centroavante. Mas aí quem conhece futebol, sabia que não estava passando a bola, só passava a bola mascada para o sujeito. Esse é o assédio horizontal, que é entre os próprios. O assédio horizontal ele se configura entre empregados, né, no caso aqui que a gente está comentando atletas, que estão no mesmo nível. Né? Então, o assédio vertical, ascendente, é aquele que parte do empregado para o empregador, o descendente do empregador para o empregado, e o horizontal é aquele entre empregados de mesmo nível hierárquico. Né? No caso aqui, 2 atletas de futebol, por exemplo, que também acontece. Né? Aí um atleta, se terminou a partida, vai dar entrevista. Poxa, e aí, por que o repórter pergunta, né? Por que não acha que não foi bem hoje? Pô, você viu lá, nosso centroavante perdeu 4 gols, aí a culpa é nossa aqui atrás, né? Já começa a transferir a culpa, e isso tem um impacto, pelo menos que eu percebo quando a gente fala. Aqui no Brasil o futebol é a paixão, né? Claro. Até quem não gosta de futebol acompanha. Pelo menos né? de 4 em 4 anos. É impressionante, né? Então acaba que é do convívio de todas as pessoas do futebol. E essas situações vão colocando esta pessoa numa situação de que todo mundo começa a olhar para ela e falar, pô, mas a culpa de não estar dando certo é daquele atacante ali, ó. Se não fosse ele, o time ganhava, as coisas estavam melhores para todo mundo. Então a pessoa que já está sendo vítima, né, dessa prática que é o assédio moral, dessa perseguição por meio de condutas que vão colocar em situação degradante, condutas inadequadas, ainda é visto como culpado por todos os problemas que o seu empregador, no caso a entidade desportiva, está tendo naquela situação. Né? Então, além de tudo, ainda transfere a culpa que é do assediador, daquele que está praticando assédio moral, para a vítima. E pior que a vítima, a coisa é tão doentia que muitas vezes a vítima concorda com aquilo, ela é a culpada mesmo. Ela acaba se colocando numa situação na qual ela aceita que os problemas todos só ocorrem por conta da sua existência, né? Ela acaba aceitando a imputação de uma culpa que não é dela, né, que é do assediador, é do perverso, né, que é a nomenclatura que nós usamos, né, dentro do direito. Então nós temos a vítima, que é quem sofre o assédio moral, e o perverso ou agressor, que é aquele que pratica o assédio moral. E é gozado, né? O futebol, por incrível que pareça, ele é um campo fértil para o esporte em geral, para a prática do assédio moral, que nós imaginamos, vendo de longe. Eu ainda tenho uma proximidade com o clube do qual sou conselheiro, então já fui de CT, vejo jogadores, mas quando você olha de longe, né, que você transcende a situação, você acha que todo mundo naquele grupo são todos amigos. Poxa, num grupo às vezes de 10, na família às vezes você tem lá 4, 5 irmãos, mais pai, mãe, primos, tem aqueles lá que você não gosta, pode não gostar e praticar assédio moral. Todo mundo acha que no grupo de 30 pessoas todo mundo é amigo, não é. Não é, porque são pessoas, cada uma veio de um canto da vida, se encontram nesse momento nesse clube de futebol, e tem aqueles que a imprensa acaba não passando isso porque não vaza. Mas evidentemente que são pessoas que não se aturam. E aí querem atazanar a vida daquele para derrubá-lo. No futebol, né, em grandes grupos, pensando, por exemplo, um clube de futebol vai ter um elenco com 30, 35 talvez, 30, na média de 30 jogadores, né? Então você tem 30 seres humanos com expectativas diferentes, com histórias diferentes, né, que vieram de situações distintas, né? Geralmente humildes. A maioria de situações muito humildes, outros já da carreira do meio para o fim, já bem estabelecidos, outros começando, e você vai ter todos os conflitos que podem ocorrer se a gente pegar, por exemplo, no nosso círculo de amizade, no círculo familiar, né? Com a diferença de que no esporte, por exemplo, no futebol, em esportes coletivos, você também está concorrendo com a pessoa que está jogando com você, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar no escritório, nós não estamos concorrendo, nós estamos conciliando, né, nos ajudando para obter um melhor resultado. No esporte coletivo, você concorre
com o seu colega de trabalho, porque O você quer ser goleiro o que é titular. o que está na reserva está doidinho. Tá pra ele doidinho tomar um para frango. entrar, né? É claro que não espera que se machuque ou nada assim, mas se tiver oportunidade, vai, né? Você Literalmente, como é goleiro, acha né? que não espera que se machuque, né? É, Eu não tenho muita certeza disso, porque eu já vi, né? Todo mundo que aqui, o nosso público é de pessoas de esporte, já viu o cara falar, olha, eu acabei entrando no lugar do fulano que quebrou o braço em 3 partes, talvez não mexa mais o braço, eu não desejava isso pra ele, mas tem que aproveitar. aproveitar a oportunidade, né? Eu já ouvi histórias que em treino o cara machucou o titular porque ele sabia que ele seria. Então é complicado. Não é brincadeira. E esse assédio moral é uma coisa muito complicada. Por isso que eu pautei esse tema e chamei você. Porque o mal que faz, eu tenho certeza que ninguém imaginava isso. Porque vai para toda a sociedade, o aspecto financeiro, a previdência que vai ter de pagar, porque a pessoa fica doente. Vou fazer umas perguntas técnicas para você. Perguntas não, bater um papo técnico com você é uma coisa que eu mudei de ideia quando eu comecei a estudar isso antes e você já estudava, né? Para ser caracterizado assédio moral, o assediado tem que provar que ficou doente? Não, não necessariamente. A doença, em geral, é uma consequência do assédio moral. Porque quando eu comecei a estudar isso, eu dizia, não, se ele não teve nenhum abalo psicológico comprovado, não teve assédio, mas mudei de ideia. Porque o que acontece? O impacto fisiológico, né, a doença, ela é uma consequência extrema da prática a que este empregado ficou exposto durante um período de tempo, né? Porque o assédio moral, ele é definido, segundo os estudiosos, pela reiteração de condutas, atos, gestos, práticas degradantes de maneira reiterada que vão transformar o ambiente de trabalho num ambiente hostil com o objetivo de excluir aquele empregado do ambiente de trabalho. Dignidade da pessoa humana. Fere a dignidade da pessoa humana. Para quem, não querer te interromper de já o fazendo, quem por acaso está pensando, mas se ele não ligava, não teve prejuízo algum. Vocês sabiam que muita gente que está trabalhando em condições análogas a de escravo não acham ruim? Então só porque, bom, você gosta de trabalhar sem receber salário, ficar preso, não poder sair, não comer direito, não se tomar água potável, não é problema porque ela aceitou. Tem isso aí, não. Tô certo ou tô errado? Perfeitamente. Inclusive, muitas vezes... Errado. Perfeitamente correto. Inclusive, muitas vezes, a pessoa sequer tem a consciência de que está numa situação, numa condição análoga de escravo. Porque vem de uma condição de vida familiar que seu avô passou por isso, seus pais passaram por isso, então para ela é normal passar por isso também. Não tem nem mesmo a consciência de que está sendo, tendo a sua dignidade enquanto ser humano violentada, né? Justamente. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Que o Norte ele é tão meticuloso que ele faz até uma colinha aqui que é para... eu tenho 2 braços direitos, né? Que é ele e o meu outro sócio, que é o Luiz Guilherme, que já veio aqui, que o pessoal que acompanha, que sabe que é meu sobrinho, o conhece. Mas e aí? Não, apenas para título de informação, embora o público certamente já o sabe, né? O artigo 34, inciso 2 da Lei 9.615, ele estabelece como deveres do empregador, no caso a entidade de prática desportiva, que precisa proporcionar para os seus atletas condições adequadas, tanto nas competições, quanto nos treinos ou em qualquer outra atividade ligada à prática desportiva. Então, se o clube, vamos pensar num clube de futebol, o clube de futebol não proporciona essas condições adequadas para o atleta, o clube está, além de violar a lei, né, pode até mesmo concorrer para a prática de assédio moral e que pode ter uma consequência que, além de degradar a imagem do clube, né, acabar gerando eventual indenização por danos morais em razão da prática do assédio moral. Posso ir mais longe? Caberia rescisão indireta? Penso que sim, porque uma das obrigações do empregador é garantir ao seu empregado que o ambiente de trabalho seja sadio para que ele possa exercer a sua atividade. Então, se o empregador não cuida para que o ambiente de trabalho seja sadio, o empregado tem todo o
o direito, todo o fundamento jurídico para tentar a rescisão indireta. E na rescisão indireta, porque no contrato de trabalho desportivo é um contrato especial, né? Então, é comum a inclusão de cláusulas penais, né? Que no direito desportivo é chamado de cláusula indenizatória e compensatória, né? Então, se o empregado consegue a rescisão indireta pela prática do assédio moral, por exemplo, ele deixa de ficar obrigado a pagar a cláusula indenizatória para o clube, cobrar né? Compensatória e ainda vai ficar livre para ir para outro clube. Para ir para outro clube. Então vocês vejam que o negócio é muito sério. Meu querido amigo, meu sócio, meu ex-aluno, meu irmão, muito obrigado por você ter... Eu brinquei, né? Veio tão longe da outra sala para... Não, mas ele largou, ele tem uma carga de trabalho muito grande aqui, como todos nós, né? E eu falei, Norte, vamos falar do teu trabalho que vai ser enriquecedor. Muito obrigado, tá? E por você despender esse tempo conosco e passar informações tão importantes. Eu agradeço novamente, fico muito honrado em poder participar desse programa que, como já disse no início, é tão importante para o campo do direito desportivo e espero poder ter contribuído de alguma forma com esse pequeno estudo que nós fizemos ao longo da carreira. Fez demais, Norte, contribuiu demais, tenho certeza. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até os próximos vídeos aqui no Professor Zainag Entrevista no Lei em Campo.